Amados irmãos, amados amigos, amadas irmãs e amigas, a paz do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos nos aproximando do Natal. Praticamente estamos já no Natal. Esta data, como nós sabemos, ela não é exata do nascimento de Jesus Cristo, mas foi organizado pelo clero, pelos padres, porque eles dominavam tudo. Inicialmente eram os maiores perseguidores dos cristãos. Depois, do imperador Constantino, tornaram-se pseudos cristãos. Por que eu digo pseudos? Porque eles não cumprem os mandamentos determinados por Deus. Eles alteraram a doutrina cristã, começando pelo catecismo, e depois por toda a Bíblia. Eles não cumprem a Bíblia, a não ser segundo as suas perspectivas, e não as perspectivas de Deus. Mas vamos analisarmos um pouco agora sobre as contradições, porque é isso que nós estamos debatendo, que está em moda agora no YouTube, essas páginas sociais da TV. E nós poderíamos, se quiséssemos, passar dias, meses, anos, buscando os textos bíblicos dentro deste texto, deste contexto, provando que a palavra de Deus, ela não tem contrastes. Ela realmente apresenta aquilo que o Senhor Deus determinou para cada um de nós. Ele deu os seus mandamentos, ele deu as suas leis. Como já foi dado o exemplo, nos mandamentos diz, não matarás. Mas depois Deus manda Moisés matar, manda outros dos seus matarem os inimigos. Mas por quê? Porque não cumpriram os mandamentos. E ele diz, eu sou o dono da vida e eu sou o dono da morte. Portanto, em Êxodo 23, 25 a 28, ele diz, o Senhor diz a Moisés que aqueles que não se arrependessem seriam destruídos. Vejam bem, já avisou, Êxodo 23, 25 a 28. O Senhor diz a Moisés que aqueles que não se arrependessem seriam destruídos. Moisés desceu da montanha e destruiu as tábuas de pedra que recebera do Senhor, bem como o bezerro de ouro que estavam fazendo. E quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, a turma se depravou, se desviou, E 3.000 naquele dia israelitas rebeldes também foram mortos. Moisés atuou como mediador entre o Senhor e o povo. Há sempre, nos nossos dias, existem os pastores que intermediam entre o pecador e Deus. Portanto, irmão, há de se notar que ainda podemos considerar uma quantidade indescritível de base bíblica para mostrar que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para ser Salvador de todos, indistintamente, de todos os pecadores que desejam ser salvos. Porque existem aqueles que confessam publicamente, principalmente nos nossos dias que está em aberto. Você pode defamar o Cristo, Deus, os seus seguidores, mas se um dos seguidores de Deus disser qualquer coisa contra aquele inimigo de Deus, ele pode ir para a cadeia. Pode ir para a cadeia. Portanto, nós temos que ver essa separação que existe de perseguição ainda. E estas coisas nos basta para nos convencermos, daqueles que querem seguir a Cristo e os que não. Portanto, os que seguem a Cristo têm a vida eterna. E aqueles que não
terão a morte eterna. Dentre as múltiplas citações escriturísticas que contradizem o ensino de Deus, há predestinação de pessoas? Não. Ninguém nasce predestinado. Todos nascem para ser salvos. Todos nascem para ser de Deus. Na trajetória da vida é que acontece da pessoa não aceitar. Depende do conceito do lar, dos pais e do próprio Deus. Há alguns que são de lares cristãos, como eu fui. Meus pais eram católicos, aliás, cristãos não, católicos. E espírita ao mesmo tempo. Por que é que hoje eles coadunam? Por que hoje eles compartilham? Porque antigamente os espíritas não tinham vez. Era uma religião dos negros. O catolicismo vinha da Europa, dos brancos, então só os brancos entravam na igreja. Os negros eram escravos. Não podia existir preto liberto. Portanto, meu amado amigo, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus para que não venhamos a praticar injustiça como está sendo abertamente praticada em nossos dias. Ainda, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui é o apóstolo Paulo falando, que não admite divagações. Sua declaração nos leva a afirmar: ninguém foi designado para a perdição. Ninguém. Não há predestinação. Da mesma maneira que não há predestinação, não há contradição na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é santa, é pura, é verdadeira. Não é? Ainda em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele nos diz: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é impossível harmonizar. Não é? É impossível. É isso que o Deus quer. É isso que Deus deseja. Deus não deseja que alguém se perca. Com a ideia dele é escolher, é trazer as pessoas para si, não para serem destruídas, mas para a vida eterna. Ainda em Mateus, capítulo 2, ele nos mostra os dois caminhos que nós já falamos nas vezes passadas. Ele mostra os caminhos verdadeiros. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho e não querem sair. E procuram defamar aqueles que andam na porta estreita, que é o caminho difícil e que levam para a vida eterna. Só através desse caminho eu sou, disse Jesus. Eu sou o caminho verdadeiro. Não é? Portanto, meu amado, escolha o caminho estreito e espinhoso que leva à salvação. Por quê? Porque todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, Deus decretou que todos os que aceitarem a Jesus como seu único e Salvador serão salvos. Ele não decretou que todos devem aceitar a salvação que ele oferece. Ninguém é obrigado. É um livre-arbítrio. Aquele que quiser ir para o inferno, fica até zombando, andando com a Bíblia e dizendo que é comunista. Pregando a Bíblia, lendo versículos da Bíblia, zombando, escarnecendo da palavra. Eu tenho pena desse povo. Tenho pena, oro por eles. Tenho pena porque o fim é trágico. Esta semana eu estava pensando,
Este senhor que zomba de Deus, né, com a Bíblia, falando da Bíblia, pregando o Evangelho, a distribuição de rendas, mas a história do estado que ele foi governador é negra, é podre, é maligna, é satânica. Portanto, meu amado, é preciso nós conhecermos o caminho, a verdade e a vida para que nós sejamos libertos. Em Mateus 7,13 ele nos diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho que leva ao inferno. E há muita gente que anda por esse caminho, sabendo que vai, porque eles sabem. Eles sabem. No versículo 14, ele nos diz: a porta estreita é o caminho difícil, meu, que levam à vida eterna. E poucas pessoas encontram esse caminho. É difícil. Por quê? Porque é a renegação, a renúncia dos prazeres carnais. Aí em João 3,16 ele nos diz: todo aquele que nele crê, é preciso crer, é preciso viver cumprindo, lutando para cumprir os mandamentos. Não é fácil. Deus decretou que todos os que aceitarem a Cristo se salvem. Não decretou que todos devem aceitar a salvação, de jeito nenhum. Ainda em Ezequiel 18:32 ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus tem prazer em vê-lo salvo. Deus tem prazer em vê-lo louvando o seu nome, exaltando o seu nome, o adorando em espírito e em verdade. Deus tem prazer na salvação, nunca na perdição. Nunca na perdição. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 4 e 6, ele nos diz, né? Todos sejam salvos. Em Isaías 35, 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Ninguém que não for santo não andará por ele. E o imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhos, até mesmo dos loucos, não o errarão. Amém? Amém, meu irmão. Amém. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos, que nós queremos que você aceite, reconheça. Largue o mundo e volte-se para Deus. Não é? Ainda, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele nos afirma, ele nos dá esta afirmação, porque ele é fiel e digno de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Do quais eu sou um deles. Luto para manter a minha salvação. É difícil, porque o próprio mundo nos conduz à perdição. O mundo nos oferece, você veja aí, distribuição de dinheiros para voltar no mal, distribuição do dinheiro para convencimento da desgraça espiritual daquele ser. Satanás vende tudo, mas tudo que eles oferecem é mundo, é material, que quando se vai, fica tudo aqui. Quando se vai seguir o caminho da verdade e da vida, se tem a certeza que vai se andar em ruas de ouro e cristal, se tem certeza que vai morar no céu. Mas quando não se tem, meu amado, é fogo eterno. É preciso conhecer o caminho, porque assim nós seremos libertos. Ainda em Jeremias capítulo 21, 8, ele nos diz: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Para quê? Para que dois caminhos? Se a sorte de cada um já está traçada antes. Não, não está traçada. Não há predestinação. Nós é que damos o nosso caminho, nós é que seguimos os nossos caminhos. Nós só nos dirigimos para onde nós queremos nos dirigir. Nós só vamos para onde nós queremos ir. Ninguém vai para o outro caminho.
E ele vai nos advertindo, nos mostrando na sua palavra a verdade. Não segue quem não quer. Não segue quem não quer. Em Atos, no capítulo 17, versículo 30, ele nos diz: agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O convite, meu amigo, é para você. É para todos aqueles que ainda não aceitaram. O convite é a todos para que se arrependam. Não é? Muitos acham que é um escárnio, mas não é. É um convite de Deus aos homens para que se arrependam. O apóstolo Paulo declara em Tito 2,11 que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É Ele, Jesus Cristo, o Salvador. Em Provérbios 10, 29, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas também é a ruína dos que praticam o mal. Os que praticam o mal não andam no caminho de Deus. Andam apenas no caminho do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que você conheça a verdade e a verdade te libertará. E ele continua nos advertindo para você, meu amigo. Abra, pois, os seus olhos e ouvidos e ouça a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim. Este Jesus é o único, não há um outro entre o céu e a terra que tenha poder de salvar. Maria é a mãe de Jesus, é imaculada, é santa. Nós devemos prestar todas as nossas homenagens a ela, não como santa, porque ela estará sujeita ao julgamento final. Portanto, abre os teus olhos e vê, né, como é verdadeiramente o caminho. Somente Ele. E ele nos diz ainda em João 15, 4, vai até o versículo 17, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele é a verdadeira videira. Foi Ele que nos deu a vida. Ele é o dono da vida e também da morte. Mas mandou-nos e nos deu o direito de escolhermos viver ou morrer. O que você prefere? E é com você. É você que tem que decidir. Não há predestinação. No Salmo 25, 8 e 9, ele nos diz: bom e reto é o Senhor pelo que nos ensinará, e nos ensinará os caminhos também aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me a seguir os teus juízos, Senhor meu Deus. Ajuda, fortalece a te ser fiel em todos os minutos e segundos da minha vida. Ainda no Salmo 119, 30, eles continuam nos chamando. E Ele sabe o meu caminho. Ele prova-me e sara-me. Sim. Ainda diz que sairei como ouro limpo. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Esta é a luta, é não cair. Está sempre firme e forte, alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Alicerçado na pedra, aí sim, a pedra fundamental da igreja, Jesus Cristo, Senhor. Não é Pedro, meu. Não é Pedro. A Igreja Católica foi fundada em 325 anos. Há uma dúvida, uns dizem 325, 315, 300. Nesses séculos, no século 300 é que foi fundada a igreja. Ela já existia. E o Papa era o imperador. Por isso, todos os dogmas da igreja
é praticado determinado pelo Papa e não pela Bíblia Sagrada como os cristãos o fazem, né? Ainda em Jó, no capítulo 23, versículo 10 e 11, ele nos diz: lâmpada para os meus pés, ou melhor, é em Salmos, né? Livro dos Salmos 23, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conserva o caminho dos seus santos, Senhor. Protege, engrandece, eleva, Senhor, eu te suplico. Provérbios 4:11, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. Prova-me, ó Deus, conhece, ó Deus, meu Senhor, os meus pensamentos. E se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da verdade e da vida, que é o teu Filho Jesus. Amados irmãos, até outra vez nos encontrarmos. Se você gostou, dê o seu like. Que gostei, inscreva-se. Em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.